Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É sempre uma alegria receber vocês aqui em nosso canal, onde nós falamos sobre Bíblia, sobre fé, sobre religião. Respondemos questionamentos bíblicos. Você pode mandar a sua pergunta no meu Instagram, que está aparecendo aí. Já aproveito para pedir a você, me siga no Instagram, tá certo? Coloca aí @PREleazar e aí você entra no Instagram e me segue, tá? Eu também respondo alguns vídeos que de vez em quando algumas pessoas mandam para mim. Gente, deixa eu só explicar algo bem rápido aqui. Não quer dizer que todo vídeo que você mandar para mim eu vou responder. Que algumas pessoas mandam e ficam assim, cadê, pastor, a resposta? A gente seleciona, eu olho, observo. Tem vídeos que eu já respondi, tem outros que... Enfim, eu avalio dentro das possibilidades de tempo, das minhas possibilidades de pesquisa, para eu poder então responder algum vídeo. Mas de vez em quando me encaminha um vídeo, eu olho e digo, esse daqui eu vou responder. E hoje eu vou responder um vídeo de um padre. Então fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Muito bem, meus queridos, deixa eu falar para vocês. Esse talvez seja um dos vídeos mais amplos, mais completos, com documentos, com referências, então já vai anotando. Eu vou deixar no link da descrição o PDF para que você possa baixar deste conteúdo que eu vou apresentar aqui. Mas eu vou apresentar muitas fontes históricas, tá certo? E esse vídeo vai ser dividido em 3 momentos. Primeiro a gente vai assistir o vídeo do padre, que eu vou responder. Depois eu vou mostrar dentro da história a questão relacionada ao sábado e a transição do sábado para o domingo. E no final eu vou apresentar vários documentos da Igreja Católica, textos, dizendo que foi ela quem mudou do sábado para o domingo. Inclusive dando um recado para os nossos irmãos protestantes. Tem um padre que fez meio que não foi uma ironia, mas ele deu um recado para os protestantes que guardam o domingo. Então fica com a gente até o final desse vídeo, não sai dele, já vai salvando tudo aí, tá certo? Compartilha com seus amigos e deixa o seu like, porque eu sei que quando você coloca o like, o YouTube entende que é algo importante, vai compartilhando com outras pessoas. Vamos então assistir ao padre, vamos ver aqui qual o discurso do padre, tá certo? Vamos lá, vamos assistir aqui o que o padre falou. O dia do Senhor não é o sábado? Não, meu filho, o dia do Senhor é o domingo. Não, mas eu li na Bíblia, uma vizinha minha, ela é testemunha de Jeová, eu estudei com ela, aqui o católico estudando Bíblia com testemunho de Jeová, é o fim, né? Eu estudei com ela a Bíblia, ela foi lá em casa, leu comigo a Bíblia, eu aprendi tanta coisa, e ela me mostrou lá em Êxodo que o dia do Senhor é o sábado. Bom, eu dei uma pausa aqui para a gente falar rapidamente sobre um aspecto nesta parte introdutória da fala do padre, falar sobre o cuidado, né? O cuidado que a gente deve ter quando a gente vai pregar, principalmente nessa época em que tem internet, as coisas serão divulgadas. É importante a gente fazer um mínimo de pesquisa para a gente não falar bobagem, não é? O padre falou que os testemunhas de Jeová foram lá ensinar para a mulher guardar o sábado. Padre, testemunho de Jeová não guarda o sábado. Testemunho de Jeová tem uma visão parecida com a da Igreja Católica, né? Então, eles acham que o sábado já foi abolido e etc. E tem uma predileção pelo domingo, assim como o senhor. Então, dizer que eram os testemunhos de Jeová não confere, né? Eu acredito que trata-se ali, na verdade, dos adventistas do 7º dia. Somos nós quem guardamos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado. Tá? Então foi só uma correção aí, não tem absolutamente nada a ver com o testemunho de Jeová, como disse o padre. Mas vamos continuar aqui escutando. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no último. Eu falei, não, o dia do Senhor é o sábado na antiga aliança. Para o judeu o dia do Senhor é o Shabat, é o sábado. Muito bem, padre, dizer que o sábado foi feito para o judeu é pegar as primeiras páginas da Bíblia e rasgar. Por quê? Porque Adão e Eva não eram judeus. Quando o sábado foi instituído, padre, ele não foi instituído para judeus. Note em Gênesis capítulo 2, vamos abrir a Bíblia? Gênesis capítulo 2. Aqui diz que Deus havia terminado, no capítulo 2, versículo 1, assim Deus terminou os céus, a terra e todo o seu exército, e havendo Deus acabado no dia 7º sua obra, descansou no dia 7º, de toda a obra que tinha feito, abençoou o dia 7º e o santificou. Então,
O sábado, ele é tornado santo, ele é dito como um dia de descanso e é feito, olha, descansou, abençoou. Ele é um dia abençoado, santificado e um dia de descanso no Gênesis, quando Deus cria o mundo. E a prova disso é que mais tarde, quando Deus vai pronunciar a sua lei lá no Sinai, ele diz para os próprios israelitas, ele diz assim, por que vocês devem guardar o sábado? Ele diz, olha, 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Ele vai dar uma lista, né? Nem tu, nem teu filho, etc. E aí ele vai dizer por quê? Porque em 6 dias, olha, ele volta para o Gênesis. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Quando? No Sinai? Não, padre. Por isso, porque em 6 dias ele fez tudo, ele abençoou e santificou. Então, quando foi que Deus abençoou e santificou? Em Gênesis, quando Deus fez o mundo. Quando Deus criou todas as coisas. Aí eu pergunto, que judeu tinha ali, padre? Nenhum. Adão e Eva não eram judeus. Então nós temos um dia que é santificado, abençoado e um dia de descanso estabelecido já nos primeiros momentos da história do planeta Terra, quando nem pecado existia. Para não dizer assim, não, aqui Deus está estabelecendo por causa do pecado, o homem ia trabalhar, ia cansar, então ele precisava de um dia de descanso. Não, porque esse descanso sabático não é necessariamente e única e exclusivamente para o descanso físico. Ele é, sobretudo, um descanso espiritual, estar na presença do Senhor. Deus deu a Adão a tarefa de cultivar e lavrar o jardim do Éden, um lugar onde eles habitavam. Mas no 7º dia, pare, Adão, mesmo que você não se canse, esse dia é inteiramente para estar na presença do Senhor. Então, naturalmente, é óbvio concluir que esse era um dia respeitado não somente por Adão, por Eva, mas por todos os patriarcas, como diz o livro de Gênesis mais à frente, que Abraão guardou os mandamentos do Senhor. A própria palavra do Senhor diz, e guardou os meus mandamentos e os meus estatutos e as minhas leis. Então, é claro que Deus não ia criar um dia, santificar esse dia, abençoar esse dia, simplesmente para que ele fosse observado somente quando os judeus viessem à existência. Isso foge à razão, foge à lógica, não é? Então, que fica estabelecido já nesse primeiro momento que o sábado não foi dado para o judeu. O sábado foi dado ao homem, ao ser humano, lá no Jardim do Éden. E o próprio Cristo vai dizer isso com todas as letras quando ele diz o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Veja, Jesus não diz o sábado foi feito por causa do judeu. O sábado foi feito por causa do homem. Homem. Então veja, o sábado ele é dado nesse contexto, no contexto de criação, da criação do mundo. Tá? Vamos continuar. Para o cristão, o dia do Senhor, e eu te pergunto, quem é o Senhor? O Senhor, Jesus. O dia do Senhor é o dia da sua ressurreição. Porque Jesus, se você ler Bíblia, você verá que ele enfrentou muitos problemas, porque ele foi relativizando o sábado. O judeu não fazia muita coisa no sábado, Jesus fazia. Jesus dizia, ó, o sábado é para o homem, e não o homem para o sábado. O filho do homem é senhor também do sábado. Então ele estava preparando algo novo. E a igreja cristã, ela é dominical. A palavra domingo significa dia do Senhor, dies domini. Bom, aqui nós temos algumas coisas que precisam ser analisadas dentro dessa fala do padre. Primeiro, vamos lá. Jesus não foi relativizando a observância do sábado coisíssima nenhuma. Tá? Jesus não relativizou a observância do sábado coisa alguma. Ao contrário disso, ele mesmo falou em Mateus capítulo 5, que ele não veio destruir a lei nem os profetas, ele veio para cumprir. Tá? Agora, a tradição judaica que acrescentou coisas que não estavam escritas, que não foram dadas por Deus, aí a gente pode conversar sobre esta parte. Veja bem, a tradição judaica dizia, por exemplo, que você não poderia caminhar uma determinada quantidade de quilômetros durante o sábado, porque se você caminhasse seria
Transgressão do sábado. Aí a pergunta, onde está escrito isso? Onde foi que Deus ensinou assim? Não, em lugar nenhum. Deus não mostrou isso em lugar nenhum. Deus não ensinou isso. Ok. Então vamos para frente. Se você cuspisse no sábado no chão, era pecado. Se você pegar uma fruta e arrancar, está fazendo colheita, é pecado. Aonde está escrito isso? Percebe? Então a tradição judaica, mas isso não era somente com sábado, padre. Se você, e eu achei interessante, se você lê Bíblia, sim, nós adventistas lemos Bíblia. Lemos bastante a Bíblia. Não somos nós por aí que dizemos que a igreja está acima da Bíblia. Que a tradição está acima da Bíblia. Para nós que lemos Bíblia e compreendemos a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé. Nós não confiamos nas palavras de seres humanos. Tá? Agora vamos lá, padre. Como você falou assim, se você lê Bíblia, não é? Então vamos analisar aqui. Não era apenas o sábado que sofreu mudanças, não foi apenas o mandamento do sábado que sofreu mudanças pela tradição judaica. Por exemplo, o mandamento honra teu pai e tua mãe, ele também sofreu alteração. Não o mandamento em si, mas foram acrescentadas coisas que não estavam no mandamento pela tradição judaica. Então veja, a tradição judaica dizia o seguinte, se você pegar uma quantidade bem alta de oferta, levar ao templo, entregar para o sacerdote e disser assim, Corban, que significa aquilo que se poderia aproveitar de mim, você está isento da responsabilidade com seus pais, principalmente na velhice. Então o que os indivíduos faziam? Pegavam uma soma alta de dinheiro, levavam no templo, davam para o sacerdote e dizia Corban. E aquele mandamento que dizia honra teu pai, o quinto, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, esse mandamento agora não precisava mais ter cuidados com os pais na velhice, porque ele já deu um dinheiro alto para a igreja e já estava, vamos dizer assim, respaldado pelo mandamento. Só que eu pergunto, aonde está escrito isso? Em lugar nenhum. Como era o nome disso? Tradição. Tradição judaica. Que não tem o respaldo, o apoio bíblico. Os judeus eles criaram uma cerca para a lei e acrescentaram coisas que Deus não havia pedido. Por exemplo, Jesus cura um rapaz no sábado. O judeu dizia não pode curar. Mas por que não pode curar? Onde está escrito que não pode curar? Então Jesus não foi contra a observância do sábado, mas contra o farisaísmo, contra o legalismo com que as pessoas estavam observando esse mandamento. Tá percebendo? O judeu chega e diz a Jesus, você não pode curar no sábado. Jesus diz, se a sua vaca cair no buraco, você não tira? Tira. Aí ele pergunta, vamos raciocinar, gente, vamos usar a lógica. O que é melhor, você salvar uma vaca ou ajudar uma pessoa? Quem vale mais, uma pessoa ou uma vaca? Então Jesus estava tentando conscientizar os judeus que eles estavam colocando a importância naquilo que não era realmente importante, porque a vaca dá dinheiro. Eu vou deixar minha vaca no buraco? Então ele queria salvar a vaca, mas queria deixar a pessoa doente. Jesus curou o paralítico e disse, pode pegar sua cama e ir para casa. Mas carregar a cama no sábado? Quer dizer, era uma maca, gente, um negócio, um lençol enrolado. Você está carregando no sábado? Não, tá errado isso aí. Quer dizer, onde que está escrito? O que está escrito? O que está escrito? Está escrito que era pecado trabalhar no sábado. Deus diz, olha, 6 dias trabalharás, não farás nenhum trabalho, né? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho. Então, é isso que o mandamento prescreve, só que os judeus acrescentaram. Então, o que o padre trouxe aqui, na verdade, foi uma falácia, né? Dizer que Jesus mudou. E aí ele diz assim, Jesus estava preparando algo para a nova aliança. Não. Ao momento algum, Jesus estava preparando. Ao contrário, padre. Se você lê Bíblia, como disse o padre, né? Se você lê Bíblia, vamos lá em Mateus para ver se Jesus realmente estava preparando algo para os cristãos. Porque, olha, quando Jesus faz a predição da destruição de Jerusalém. Vamos ver aqui, olha. Mateus, tá certo? Mateus, capítulo 24... E o versículo 20 diz assim, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Jesus está conversando, se você olhar, padre, para o início do capítulo 24, ele está falando com seus discípulos. Não era uma mensagem para judeus, porque alguém poderia dizer assim, não, é porque aqui Jesus está falando para os judeus. Jesus estava conversando com seus discípulos. Os discípulos interpelaram Jesus e perguntaram quando que seria a volta dele. Então Jesus está falando para os seus discípulos, falando da destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70, ano 70 depois de Cristo. Aí Jesus diz assim, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. O inverno eu sei
tem que ver com o clima, lá neva e é bastante frio. E o sábado? Ué, Jesus deveria ter dito assim, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no domingo, que é a nova aliança, que é aquilo que eu estou preparando para vocês. Não, ele disse o sábado, fazendo uma predição para o ano 70 depois de Cristo. Isso mostra que Jesus não estava preparando absolutamente nada para uma nova aliança e etc., como foi mencionado aí pelo padre. E o padre citou 2 textos, né? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Eu já tinha dito isso, inclusive. É verdade mesmo, tá certíssimo. Mas a gente só não pode entender diferente do que o texto está dizendo, que o sábado foi um presente de Deus para o homem. O homem foi criado no 6º dia e Deus entrega para ele o sábado no 7º, que é um presente, é um privilégio estar diante de Deus nesse dia tão especial. Deus não cria o sábado e aí diz assim, agora o homem, vou criar você para o sábado. Não, ele criou o homem e disse, agora eu vou te dar o sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Porque se o homem não existisse, não faria sentido o sábado. Quem é que vai observar esse dia? Agora, o outro texto foi o que o padre citou, dizendo as palavras de Jesus, onde Jesus diz assim, porque o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E é verdade mesmo. Só que a gente não pode dizer o que o texto não está dizendo. Eu acho impressionante a capacidade que algumas pessoas têm de ler o texto e interpretar o texto de um jeito completamente diferente. O texto diz assim, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tá vendo aí que Jesus está preparando algo diferente porque ele vai dar o domingo? Não, padre. Que Jesus é Senhor do sábado é bíblico. É só ler o mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o sábado do Senhor teu Deus. Aí Jesus chega e diz assim, eu sou Senhor do sábado. É mesmo, o mandamento já dizia, o sábado do Senhor. Aí a pessoa lê o texto e interpreta o texto completamente diferente daquilo que o texto está dizendo. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir para a segunda parte deste vídeo, porque eu quero mostrar para vocês, dentro da história, como foi que ocorreu esta transição do sábado para o domingo. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção e guardassem as informações que nós vamos apresentar aqui. Muito bem, nós vamos falar agora sobre a destruição de Jerusalém e o contexto que segue, os acontecimentos que se seguiram após a destruição de Jerusalém. Os judeus eles foram muito perseguidos e, como vocês podem ver aí na imagem, o imperador Trajano ele proibiu a prática da circuncisão e a observância do sábado. E também o imperador Adriano expulsou os judeus da Palestina. Esse é um contexto histórico muitíssimo relevante para o nosso entendimento a partir de agora. Nós temos uma que era chamada Seita do Caminho, era assim que os cristãos eram conhecidos e não como Igreja Católica, Apostólica, Romana, até porque nem havia ainda essa nomenclatura para designar Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja ainda não era a religião oficial do Império Romano, ela era conhecida como a Seita do Caminho. Eles foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, porque seguiam a Cristo, tinham um comportamento parecido com o de Cristo. Então, com esta perseguição, os cristãos eles foram espalhados igualmente com os judeus. Os cristãos eles eram vistos como uma seita judaica. Eles eram vistos como uma seita dentro do judaísmo. E houve uma tentativa de afastamento das tradições judaicas para não serem vinculados ao judaísmo e então serem perseguidos igualmente. Então veja, os judeus, eles foram perseguidos porque eles não aceitavam culto ao imperador, eles diziam que adoravam um único Deus, e eles não adoravam no dia solis, que era o dia do sol, um dia extremamente importante para os romanos. Os cristãos eles guardavam o sábado. E como eles guardavam o sábado, isso se assemelhava muito ao judaísmo. Há então um momento histórico, logo nos primórdios do cristianismo, de que alguns cristãos de algumas regiões, não todos os cristãos, e eu vou mostrar isso aqui, documentado, alguns cristãos eles passaram a se afastar. Então há esse episódio de afastamento do cristianismo do judaísmo. E as principais coisas que o judaísmo tinha era a observância do sábado, a circuncisão, enfim. E aí então nós temos esse afastamento dos cristãos do sábado. Eu quero ler algumas passagens aqui, o dia de guarda na época pós-apostólica, fazendo análise do dia de guarda logo após a época apostólica. O historiador protestante Johann Karl Ludwig Geisler, referindo-se aos cristãos, aos líderes da igreja primitiva,
ele afirmou que, enquanto os cristãos judeus da Palestina retinham toda a lei mosaica e, consequentemente, as festas judaicas, os cristãos gentios observavam também o sábado e a Páscoa, com referência às últimas cenas da vida de Jesus, mas sem a superstição judaica. Então, eles guardavam o sábado e guardavam também a Páscoa sem as superstições judaicas. Veja o que diz Sócrates Escolásticos. Ele diz o seguinte: embora quase todas as igrejas através do mundo celebrem os mistérios sagrados, a ceia do Senhor, no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e Roma, contudo, em função de uma antiga tradição, cessaram de fazer isto. Então, as referências estão aí, vocês podem buscar, tá? Sócrates Escolásticos, ele viveu entre 380 e 450 depois de Cristo, e ele diz claramente aqui, embora todas as igrejas cristãs ali, através do mundo, celebram os mistérios sagrados, a ceia do Senhor, o culto, no dia de sábado, em dois lugares, parou-se de celebrar no sábado, Roma e Alexandria. Agora, onde que veio a se tornar a sede da igreja cristã posteriormente? Em Roma. Os cristãos, eles tinham em Jerusalém, Paulo sai pregando pelo mundo, e aí tem as igrejas na Ásia Menor, várias igrejas, Tessalônica, enfim, mas sem, vamos dizer assim, uma sede. Diríamos que depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, a coisa ficou bem complicada, porque a sede, a princípio, parece ter sido em Jerusalém por um tempo. Tanto que no concílio de Jerusalém, descrito no livro de Atos, capítulo 15, fala que os discípulos se reuniram, Paulo esteve lá e etc. Então, parecia ser em Jerusalém, mas depois se espalhou. E agora nós não tínhamos assim, a sede é aqui. Posteriormente, quando a igreja vem a se tornar Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, a igreja oficial do Império Romano, aí sim, esta igreja com sede em Roma passa a ter, vamos dizer, a primazia e ditar como que as demais igrejas ao redor do mundo deveriam se comportar. Mas uma fonte histórica claramente aponta, embora quase todas as igrejas através do mundo celebrem os mistérios do Senhor no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e Roma, contudo, em função de uma tradição, cessaram de fazer isso. Vamos ver mais um texto? O povo de Constantinopla, em quase todos os lugares, reúnem-se juntos no sábado, bem como no primeiro dia da semana, costume nunca observado em Roma ou Alexandria. Então vocês vão perceber, aqui a gente já percebe que há uma transição. Os cristãos, eles estão se reunindo no sábado e também no domingo. Tá percebendo? Primeiro no sábado, depois sábado e domingo. Esse costume não era observado nem em Roma, nem em Alexandria. Isso, eu queria que você gravasse isso em sua mente. Vamos continuar. Barnabé de Alexandria, ele diz o seguinte: o início do 8º dia, ou seja, o domingo, isto é, o início de outro mundo. Portanto, guardamos também o 8º dia com júbilo, que é também o dia em que Jesus ressurgiu dos mortos. Então aqui nós temos um pai da igreja, Barnabé de Alexandria, já nos primeiros momentos dizendo, olha, não, nós guardamos o domingo, porque é o dia que Jesus ressurgiu dos mortos. De onde ele era? De Alexandria. Lembre-se, duas cidades não guardavam mais o sábado, Roma e Alexandria. Eu estou mostrando aqui história, as referências estão aqui. Então não é de admirar que as pessoas cheguem e dizem assim, pega um texto desse aqui, né? Eu já vi estudiosos católicos já apresentarem, claro que a guarda do domingo era observada pelos cristãos. Está aqui Barnabé de Alexandria dizendo que o domingo era celebrado, era guardado como um dia de júbilo, porque celebrava a ressurreição de Jesus. Era celebrado pelos cristãos. Oh, calma lá. Nós temos um indivíduo que era de Alexandria. E a gente sabe que Alexandria e Roma se afastaram do sábado. Mas nós temos, como eu apresentei aqui anteriormente, outros pais da igreja, como Sócrates Escolásticos, falando que o sábado era observado em todas as igrejas cristãs do mundo, menos em Alexandria e Roma. Nós temos aqui
Spzumen, falando que o povo de Constantinopla, em quase todos os lugares, reúne-se juntos no sábado e também celebravam o domingo. A gente vê que a influência já estava chegando lá em Constantinopla. Vamos ver o que diz Justino Marte. Justino Marte, ele diz assim: e no dia dito do sol, domingo, todos os que moram nas cidades ou no campo se reúnem num certo lugar. Leiam-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. Quando a oração está terminada, são trazidos vinho e água. Nós nos reunimos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia, aquele em que Deus transformou as trevas e a matéria para criar o mundo. Também porque Jesus Cristo, Salvador, ressuscitou dos mortos nesse mesmo dia. Curiosamente, apesar de Justino Marte ter nascido na região de Samaria, ele foi um filósofo, estudou bastante sobre o estoicismo, enfim, mas ele viveu depois em Éfeso e em Roma. Foi professor em Roma, onde ele morreu. Então nós temos aqui a influência de Roma sobre um, a influência de Alexandria sobre outro. Nada que me deixe assim surpreso. Nossa, alguém falando sobre o domingo, Justino Marte, primeiro século, e agora, pastor? Qual é a sua resposta? É bem simples. Se nós fizermos uma análise do todo, a gente percebe que haviam duas cidades que já tinham abandonado, e muito provavelmente esse Justino Marte tenha influenciado gerações. Nós temos ali duas cidades, Alexandria e Roma, que se afastaram completamente do mandamento do Senhor, conforme nós dissemos previamente, com medo da associação com o judaísmo, porque os judeus estavam sendo muito perseguidos, então eles preferiram se afastar, tá? Mas é fato, está documentado, que os cristãos de outras regiões seguiram guardando o sábado normalmente conforme ensina a palavra de Deus. Então, colocar assim, os cristãos guardavam o domingo, como eu já vi uma pessoa que é da Igreja Católica tentar me convencer, não bate com o argumento histórico. A história me mostra que alguns cristãos estavam guardando o domingo, mas que as igrejas do mundo, como eu li aqui, Sócrates e Escolásticos, guardavam o sábado. Vamos continuar. Esse daqui é um texto de um autor desconhecido, Pseudo Ignatius, do século II. Está aqui a referência e diz o seguinte: que cada um de vós guarde o sábado de acordo com a maneira espiritual, regozijando-se na meditação da lei. E após a observância do sábado, que cada amigo de Cristo guarde o dia do Senhor, domingo, como um festival, o dia da ressurreição, a rainha e o mais importante de todos os dias. Você já percebe aqui como que as coisas estavam mescladas? Olha, gente, guarda o sábado. Então, não havia uma proibição à guarda do sábado. Não, guarda o sábado. Mas também, olha, guarda o domingo. Domingo é até mais importante, esse aqui chega a dizer. O domingo é até mais importante. Então, nós notamos que o fato dele dizer assim, guarde o sábado, é porque haviam pessoas que guardavam o sábado. Haviam pessoas que guardavam o sábado. Olha esse outro texto. As Constituições Apostólicas, um documento cristão escrito na Síria por volta de 250 d.C., prescrevia a guarda do sábado, tanto do sábado quanto do domingo. E olha, diz assim, olha, guardar o festival do sábado, o sétimo dia, e do dia do Senhor, o domingo, porque o primeiro é o memorial da criação e o último da ressurreição. Deixe-se que os escravos trabalhem 5 dias, mas no dia do sábado, o sétimo dia, e no dia do domingo, o dia do Senhor, conforme eles dizem aqui, que eles tenham folga para irem à igreja para a instrução em piedade. Então você vai perceber que havia 2 dias de culto aqui para a região, dia de sábado e dia de domingo. A gente vai perceber que não foi assim, olha, Jesus morreu, ressuscitou e a igreja então disse, agora vamos guardar o domingo. Não. Um grupo começou a guardar o domingo. As igrejas guardavam o sábado e aos poucos, como você pode ver aqui, não foi assim, uma substituição brusca. Algumas pessoas, até por não conhecerem a história, dizem assim, foi a partir de Constantino que passou a guardar o domingo. Não, foi algo paulatino. Constantino tem importância, e nós citamos Constantino, e é verdade, por causa dos decretos. E a gente vai chegar lá, porque Constantino ele chega a decretar. Mas antes de Constantino, já pessoas guardavam o domingo e guardavam o sábado também. Não era proibido guardar o sábado. Havia até um incentivo a que se guardasse o sábado, depois guarda também o domingo, foi colocando o domingo como um dia mais importante, e por fim, porque, gente, é um passo após o outro. Primeiro era o sábado, o dia do Senhor, os apóstolos guardavam o sábado, e tem um padre que fala isso, eu vou mostrar aqui, está documentado.
era o sábado, o dia do Senhor. Depois, vamos introduzir também o domingo, para se afastar do judaísmo. Por fim, qual é o próximo passo? Tira o sábado e deixa só o domingo. Não é uma substituição da noite para o dia. Primeiro você introduz um, depois vai os dois juntos, depois tira aquele que já estava. E foi assim que aconteceu. E eu vou mostrar com documentos aqui. Vamos ver o próximo texto. A partir de Constantino, então, nós temos os decretos. Constantino, ele chega e diz o seguinte, que os magistrados e o povo que reside nas cidades descansem no venerável dia do sol, o domingo, e que todas as oficinas sejam fechadas. No campo, porém, que as pessoas ocupadas na agricultura possam livre e legalmente continuar suas atividades, porque a miúde sucede que nenhum outro dia é mais adequado para a semeadura do cereal ou para o cultivo das vinhas. Para que não seja perdido pela negligência o momento oportuno para tais operações, que é concedido pela munificência do céu. Então aqui, a partir de Constantino, nós temos decreto. Lembra que eu falei do passo a passo? Primeiro, era o sábado, o dia do Senhor. Aí, para afastar-se do judaísmo, não, domingo, dia que Jesus ressuscitou. Mas guarda também o sábado, gente. Olha, guardem o sábado e também guardem o domingo. Depois tem textos já dizendo assim, olha, domingo, o dia mais importante, inclusive. E aí vai, até que chega, então, o momento em que se torna lei. É para observar o domingo, o venerável dia do sol. Isso aqui foi o próprio Constantino quem escreveu. Está aí a referência. Mesmo assim, diante dos decretos de Constantino, haviam pessoas que guardavam sábado. Deus sempre teve seus filhos, mesmo com os decretos sendo dados por Constantino. Olha o que diz esse texto. João Crisóstomo, que viveu entre 347 e 407 d.C., ele diz assim: agora há muitos entre nós que jejuam no mesmo dia que os judeus e guardam os sábados da mesma maneira, e nós suportamos isso nobremente ou antes ignóbil e desprezivelmente. Então há um reconhecimento aqui por João Crisóstomo que havia sim cristãos que guardavam o sábado como judeus. Estavam ali observando, não trabalhavam no sábado. Por quê? Porque esse era o mandamento. Então dizia assim, os cristãos guardavam o domingo no começo logo. Não, não é bem assim não. Tá? Foi sendo infiltrado devagarzinho até tornar-se lei. Olha esse outro texto. Por sorte não temos nada em comum com a multidão de detestáveis judeus, porque recebemos de nosso Salvador um dia de guarda diferente. Uau! Aqui nós temos um texto assim um tanto forte, eu diria até antissemita, não é verdade? Um texto assim bem pesado, onde ele diz assim, os detestáveis judeus, que nós temos um dia diferente. Perceba que os cristãos, eles queriam se afastar dos judeus nesse quesito. Ademais, aquela visão de que os judeus mataram Jesus, mataram o nosso Salvador, fez com que vários cristãos detestassem judeus, e você vai ver durante as cruzadas, durante a Idade Média, o ódio que foi crescente até chegar na Segunda Guerra Mundial, e a gente vê o absurdo que foi. Mas perseguição aos judeus por parte dos cristãos, assim que os cristãos ficaram mais fortes do que o judaísmo, ela sempre ocorreu, tá? Você sabe, no começo, os cristãos foram muito perseguidos pelos judeus, né? Logo no início, você pega o livro de Atos, você vai ver a perseguição que foi aos apóstolos, e a igreja cristã que estava surgindo, ela foi muito perseguida. Depois os cristãos foram perseguidos pelos romanos, que olhavam para os cristãos como uma seita dentro do judaísmo, e uma seita até perigosa, esse negócio de celebrar a Santa Ceia, o pão, o vinho, representa a carne, o sangue de Jesus, e aquilo ali era muito estranho para um romano, então eles diziam, isso é uma seita até perigosa, e perseguiam os cristãos. Quando o cristianismo vem a se tornar uma religião oficial dentro do Império Romano, agora passa a perseguir. Vamos perseguir quem perseguiu a gente. Então, você percebe isso nitidamente nas falas de Eusébio de Cesareia, quando ele fala, nós temos um dia diferente, esses detestáveis judeus. Uau! E agora nós temos mais um decreto. Nós temos aquele primeiro de Constantino, e veja esse outro decreto do concílio de Laodiceia que diz assim, os cristãos não judaizarão, nem ficarão ociosos no sábado, mas trabalharão nesse dia. Porém, o dia do Senhor, domingo, eles honrarão especialmente. E sendo cristãos, se possível, não farão nenhum trabalho nesse dia. Se, porém, forem encontrados judaizando, serão separados de Cristo. Opa! Vocês estão percebendo como eu estou colocando aqui, passo a passo, como a coisa foi acontecendo? Primeiro nós temos o sábado,
E aí nós temos um afastamento do sábado, porque é judaizante, esses detestáveis judeus e etc. E para não ser perseguido, vamos introduzir aqui o domingo. E aí você tem vários textos. Olha, guarda o sábado e guarda também o domingo. Olha, vão trabalhar só 5 dias, tá? E no sábado e no domingo vocês vão descansar. Depois textos como o domingo é mais importante de todos os dias. Você guarda o sábado e o domingo, mas o domingo, olha, é o mais importante. E aí, por fim, o decreto. Olha, é para guardar o domingo, é obrigatório a observância do domingo. Chega Constantino dando decreto, dizendo, olha, esse dia... E aí vem o concílio de Laodiceia. Não é agora obrigatório somente guardar o domingo, mas agora já é proibido guardar o sábado. Percebeu? Até então era tolerado. Não, você guarda o sábado, guarda o domingo. Agora, olha, o domingo é mais importante. Agora é obrigatório guardar o domingo. Agora é proibido guardar o sábado. Isso não se pode negar. O que eu estou mostrando aqui está documentado na história. Então, o sábado ele foi sendo substituído pelo domingo a ponto de ser obrigatória a observância do domingo e a proibição à guarda do sábado. Se fosse encontrado judaizando, seria então separado de Cristo, posteriormente perseguido. Mesmo assim, diante das proibições e dos decretos, Deus sempre teve um povo que observou os seus mandamentos ao longo da era, de todas as eras. E eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar vários textos ao longo de todos os séculos, onde os cristãos continuaram observando o sábado, vários cristãos. Então, nós temos, vocês já viram o passo a passo, mas eu quero mostrar, mas e depois que tornou-se obrigatória a guarda do domingo? Será que ninguém mais guardou o sábado? Deus sempre teve seus filhos que continuaram guardando o sábado, enquanto a igreja cristã existia. Eu quero mostrar esses textos para vocês. O sábado na era cristã. Muito bem, olha o que diz este documento de 1701, Diálogos do Dia do Senhor. Os cristãos primitivos tinham grande veneração pelo sábado e dedicavam o dia para devoção e sermões. Eles receberam essa prática dos apóstolos, conforme vários escritos para esse fim. Então, os cristãos no século II guardavam o sábado e receberam isso de quem? Dos apóstolos. Século II ainda, Orígenes, ele diz o seguinte: abandonando, portanto, a observância judaica do sábado, vamos ver que tipo de observância do sábado é esperado do cristão. No dia de sábado, nenhuma atividade mundana deveria ser feita. Se, portanto, desistindo de todas as obras mundanas e não fazendo nada mundano, mas estando livre para as obras espirituais, você vem à igreja, ouve as leituras divinas e discussões e pensa nas coisas celestiais, dá atenção à vida futura, mantém diante dos seus olhos o julgamento vindouro, desconsidera as coisas presentes e visíveis em favor do invisível e do futuro. Esta é a observância do sábado cristão. Então, Orígenes aqui está tratando da diferença do sábado cristão para o sábado judeu. Olha, ele começa dizendo, abandonando, portanto, a observância judaica do sábado, vamos ver que tipo de observância do sábado é esperado do cristão. Então, Orígenes, ele escreve assim, olha, nós temos uma forma judaica de observar o sábado, mas deixa eu dizer para vocês como é que os cristãos devem observar. E aí ele vai dizer como que deve ser, isso aí no século II, tá? Século III. Pelo ano 225 depois de Cristo, havia várias dioceses ou associações da Igreja Oriental que guardavam o sábado desde a Palestina até a Índia. Opa! Século III, haviam várias dioceses que guardavam o sábado da Palestina até a Índia. Como eu disse lá no texto inicial de Sócrates e Escolásticos, lembra? Todos os cristãos ao redor do mundo guardavam o sábado. Só em Roma e Alexandria que se afastaram. E estas duas cidades, em especial a cidade de Roma, que vem a se tornar a sede da igreja, começa a influenciar de maneira muito pesada as demais para que se guarde o domingo. Século IV. Desde o tempo dos apóstolos até o concílio de Laodiceia, a sagrada observância do sábado dos judeus persistiu, como pode ser comprovado por muitos autores, não obstante o voto contrário do concílio. Isso daqui foi escrito por John Lay em 1640. Então, o IV século tinha também observadores do sábado. Ainda no IV século, na igreja de Milão, Itália, o sábado era tido em alta consideração. Não que as igrejas do Oriente ou qualquer outra das restantes que observavam esse dia
fossem inclinadas ao judaísmo, mas elas se reuniam no sábado para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Isso foi escrito em 1636, História do Sábado. Olha que coisa impressionante. Veja, em Roma, cidade da Itália, a capital da Itália, as pessoas se afastaram do sábado, estavam guardando o domingo. Foi lá que começou o negócio, em Alexandria, etc., conforme eu mostrei aqui, aqueles bispos. Mas, de maneira interessante, numa cidade próxima, em Milão, na Itália, o sábado era tido em alta consideração. Não que as igrejas do Oriente ou qualquer outra das restantes que observavam esse dia fossem inclinadas ao judaísmo. Eles não estavam observando o sábado porque queriam se tornar judeus, mas eles se reuniam no sábado para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Que coisa interessante, não? Quarto século. Então, os cristãos estavam guardando o domingo. Alguns. Mas tinham os fiéis que continuaram guardando o sábado. Avançando. Ainda no quarto século, Ambrósio, famoso bispo de Milão, disse que quando ele estava em Milão, ele guardou o sábado. Mas quando passou a morar em Roma, observou o domingo. Isso deu origem ao provérbio: quando você está em Roma, faça como Roma faz. Gente, olha que coisa impressionante. O bispo, não é? Ambrósio, bispo de Milão, ele diz: olha, quando eu estava em Milão, guardava o sábado. Porque os irmãos guardavam sábado, porque os cristãos guardavam sábado, porque a igreja guardava o sábado. Aí eu fui para Roma, pronto, chegou em Roma, vamos guardar o domingo. Porque domingo vem de Roma. Domingo não vem do cristianismo. O domingo vem de Roma. Os cristãos guardavam sábado. Roma instituiu o domingo. Roma se afastou do sábado. E Roma influenciou as demais igrejas a que guardassem o domingo. Mas o domingo não tem nenhum respaldo bíblico. Por isso as igrejas guardavam o sábado. E o bispo de Milão guardava o sábado. E aí quando ele foi para Roma, ele achou estranho. O pessoal lá guardava o domingo. Ele disse: não, então vou guardar o domingo. Ele dançou conforme a música, não é? Quando estiver em Roma, faça como Roma faz. Eu não faço, não. Eu continuo guardando o sábado do Senhor, porque eu não sou seguidor de Roma. Continuando. Os cristãos, desprezam o nosso Deus do sol. Zoroastro, o venerado fundador de nossas crenças divinas, não instituiu o domingo 1000 anos antes em honra ao sol, cancelando o sábado do Antigo Testamento? Os cristãos, contudo, realizam suas cerimônias religiosas no sábado. Então nós temos aqui um grupo que estava chateado com os cristãos que continuavam guardando o sábado. E eles estavam sendo desprezados por um grupo que gostava do domingo, adoravam o dia do sol. Mais um texto de Frumêncio, que morreu no ano 383 depois de Cristo. Frumêncio, ele era bispo na Etiópia no 4º século, e ele reportou o seguinte: e nos reunimos no sábado, não porque estejamos infectados com o judaísmo, mas para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Gente, é impressionante. Aqui nós temos o bispo da Etiópia, Frumêncio, dizendo: nós nos reunimos no sábado. E não é porque nós estamos infectados com o judaísmo, não. E aí eu quero falar como o Frumêncio falou. Eu sou adventista do 7º dia e guardo o sábado, não porque eu estou infectado com o judaísmo, como alguns querem, que nós somos judaizantes. Não. Nós estamos guardando o sábado, como disse Frumêncio, para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Então nós temos aqui o bispo da Etiópia que guardava o sábado. Gente, olha, em Milão guardava o sábado, na Etiópia guardava o sábado, da Palestina até a Índia guardava o sábado. Aí Roma e Alexandria não guardavam o sábado. Vocês estão entendendo? Tá acompanhando aí direitinho? Não perde não, vamos prosseguir. Século V agora. Agostinho, cujo testemunho é mais incisivo pelo fato de ter sido um devoto observador do domingo, ele mostra que o sábado era observado em seus dias na maior parte do mundo cristão. Agostinho de Hipona, que era considerado um ferrenho observador do domingo, ele reconhece em sua própria época que o sábado era observado em seus dias na maior parte do mundo cristão. Então, conquanto ele guardasse o domingo, ele reconhece. Sabe o que me deixa triste? É ver pessoas negando a história. Sabe, eu acho interessante a honestidade, por exemplo, de Agostinho de Hipona. Quando ele declara
sendo ele um observador do domingo, quando ele declara que na sua época havia cristãos, a maior parte do mundo que guardava o sábado, sabe o nome disso? Isso é honestidade. Eu aprecio a honestidade dele. O que me deixa triste é a desonestidade com que alguns apresentam esse tema. E dizem assim, não, após a morte de Jesus, os cristãos passaram a observar o domingo. Não, os cristãos não passaram a observar o domingo. Conforme o próprio Agostinho diz, a maior parte do mundo cristão guardava o sábado. Ele guardava o domingo, mas ele era honesto em reconhecer que a maior parte guardava o sábado. Vamos continuar. Quinto século ainda. No quinto século, a observância do sábado judaico persistia na igreja cristã. Avançando para o sexto século. Neste último exemplo, eles, a igreja da Escócia, parecem ter seguido o costume do qual encontramos vestígios na igreja primitiva monástica da Irlanda, ou seja, afirmavam que o sábado era o sétimo dia no qual descansavam de todas as atividades. Então nós temos aqui relatos no sexto século de cristãos que guardavam sábado na Escócia e na Irlanda. Opa! Então você está percebendo? Os cristãos continuaram guardando o mandamento do Senhor, o sábado do Senhor. Ah, mas haviam aqueles que não guardavam. Tudo certo, nós não negamos isso. Não negamos que cristãos tenham se apostatado. Mas nós reconhecemos que a maior parte dos cristãos guardavam o sábado. Depois foi sendo introduzido o domingo, até que boa parte dos cristãos passaram a guardar o domingo e aqueles que guardavam o sábado tornaram-se minoria. Mas você vai ver que até o Agostinho reconhece que a maioria ainda guardava o sábado. Passamos a ser minoria? Sim, passamos a ser minoria, não negamos isso. O que me deixa, como repito, o que me deixa triste é as pessoas negarem a história. Negarem os relatos históricos que mostram claramente que a maioria dos cristãos guardavam sábado e querem colocar para nós como se nós fôssemos ignorantes, que não estudássemos, que não tivéssemos acesso, que nós não tivéssemos acesso à patrística e a documentos que mostram exatamente o que eu estou apresentando aqui para vocês. E essas pessoas tentam nos enganar dizendo assim, não, os cristãos após a ressurreição de Jesus passaram a guardar o domingo. Mentira! Isso é mentira. Cristãos em Alexandria e cristãos em Roma passaram a guardar o domingo. Talvez influenciados pelo próprio Império Romano, que guardava o dia do domingo, que era o dia do sol. Querendo se fazer, né? Porque você morando numa cidade como Roma, a cidade mais importante, a capital do Império, ser visto como alguém que guarda o sábado, ser um judeu, né? Roma tinha destruído Jerusalém no ano 70, ser considerado judeu não era coisa muito boa. Então, não queremos judaizar. Os cristãos em Roma, tentando se adequar à realidade romana. Nós somos romanos morando aqui na capital. Então vamos fazer o negócio, se eles guardam o domingo, vamos guardar o domingo também. Mas a maioria dos cristãos não aderiram a isso, não. A maioria dos cristãos, como disse até o Agostinho, se não me falha a memória aqui, no quarto século, ainda guardava o sábado. Posteriormente, a coisa foi sendo substituída. Então, estamos aqui no sexto século ainda. Sobre Columba de Iona. Tendo trabalhado na Escócia por 34 anos, ele predisse clara e abertamente a sua morte. E no dia 9 de junho, um sábado, disse a seu discípulo de Ermite, este é o dia chamado sábado, isto é, o dia de descanso, e como tal será para mim, pois ele colocará um fim aos meus labores. E ele descansou exatamente no sábado. Uau! Sétimo século. Parece ter sido costumeiro nas igrejas celtas dos primeiros tempos, tanto na Irlanda quanto na Escócia, manter o sábado judaico, como um dia de descanso do trabalho, e o domingo comemorativo na ressurreição do Senhor, como de regozijo, com exércitos de adoração pública. Nesse caso, eles obedeciam ao quarto mandamento literalmente no sétimo dia da semana. Então, mais uma vez aqui mostrando a influência dos 2 dias sobre a igreja cristã. Oitavo século. Índia, China e Pérsia. Abrangente e persistente foi a observância do sábado entre os crentes da igreja oriental e dos cristãos de São Tomás na Índia, que jamais estiveram ligados a Roma. Olha, isso aqui é muito interessante. Percebam, os cristãos que jamais estiveram ligados a Roma continuaram observando o mandamento do Senhor. Lá na Índia, continuaram guardando o sábado. O mesmo costume foi mantido entre as congregações que se separaram de Roma após o Concílio de Calcedônia, como, por exemplo,
os abissínios, jacobitas, marionitas e os armênios. Interessante isso, hein? Interessante. 9º século. O Papa Nicolau I, no 9º século, enviou ao príncipe governante da Bulgária um extenso documento dizendo que se devia cessar o trabalho no domingo, mas não no sábado. O líder da igreja grega, ofendido pela interferência do papado, declarou o Papa excomungado. Que coisa interessante, hein? Que coisa interessante. 10º século. Nestório de Constantinopla. Os seguidores de Nestório não comem porco e guardam o sábado. Não creem em confissão auricular e nem no purgatório. Eu achei isso aqui fantástico. Quer dizer, no 10º século, havia um grupo de pessoas que seguiam Nestório de Constantinopla, e estes seguidores de Nestório, eles guardavam o sábado, eles não comiam carne de porco, carnes imundas, e eles também não acreditavam na confissão auricular e nem no purgatório. Eram adventistas do 7º dia. Estavam aguardando a vinda de Jesus. Não comiam carne de porco. Não acreditavam no purgatório. Não acreditavam em confissão auricular. Eram adventistas do 7º dia. Que bênção. Já desde o século X. Olha que coisa maravilhosa. Século XI. Margarete da Escócia, em 1060, tentou arruinar os descendentes espirituais de Columba. Olha só, aquele que nós citamos agora há pouco. Lembra do Columba? Aquele que trabalhou 30 e poucos anos na Escócia e predisse que iria morrer no dia de sábado. Ele morreu exatamente no dia de sábado. A Margarete da Escócia, em 1060, ela tentou arruinar os descendentes espirituais de Columba, opondo-se aos que observavam o sábado do 7º dia em vez do domingo. Então você percebe que bem tardiamente também chegou a observância do domingo com força nesses países que não estavam querendo obedecer o que Roma mandava, e chegou com perseguição, né? Século XII, há vestígios de observadores do sábado no século XII na Lombardia. Enciclopédia Strong. Sobre os valdenses ainda, o século XII. A observância do sábado é uma fonte de alegria. A história dos valdenses, olha que coisa linda. Século XII ainda, na França. Por 20 anos, Pedro agitou o sul da França. Ele enfatizava especialmente um dia de adoração reconhecido na época entre as igrejas celtas das Ilhas Britânicas, entre os seguidores de Paulo e na Igreja Oriental, isto é, o sábado do 4º mandamento. Então, na França, século XII, tinha gente guardando o sábado. Século XIII, contra os observadores do sábado, o Concílio de Toulouse, de 1229, diz o seguinte, Cânon 3, os senhores dos diversos distritos devem procurar diligentemente as vilas, casas e matas. Olha que coisa, gente. Os senhores dos diversos distritos devem procurar diligentemente as vilas, casas e matas para destruir os lugares que servem de refúgio. Cânon 4. Aos leigos não é permitido adquirir os livros tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Século XIV, tá? Em 1310, 200 anos antes das teses de Lutero, os irmãos boêmios constituíam 1/4 da população da Boêmia e estavam em contato com os valdenses, que havia em grande número na Áustria, Lombardia, Boêmia, norte da Alemanha, Turíngia, Brandemburgo e Morávia. Erasmo enfatizava que os valdenses da Boêmia guardavam o 7º dia, o sábado, de uma maneira estrita. Uau! Século XIV. Século XV. Erasmo, de Roterdã, ele dá testemunho de que por volta do ano 1500, os boêmios não apenas guardavam estritamente o sábado, mas eram também chamados de sabatistas. Eita! Eu estou mostrando aqui para vocês, século após século, mesmo tendo ordens, mesmo tendo decretos, mesmo tendo perseguições, o sábado continuou sendo observado. Vamos para o século XVI. Noruega. 1544. Alguns de vocês, em oposição à advertência, guardam o sábado. Vocês devem ser severamente punidos. Quem for visto guardando o sábado pagará uma multa de 10 marcos. Estão percebendo? Perseguição a quem guarda o sábado. E foi assim. Antes era o sábado, sábado e domingo, domingo como primazia, domingo obrigatório, proibição ao sábado e agora perseguição aos que guardam o sábado. Foi assim que a coisa aconteceu. Estou mostrando na história. Liechtenstein. Os sabatistas, século XVI ainda,
Os sabatistas ensinam que o dia de repouso, o sábado, deve ser guardado. Dizem que o domingo, como um dia semanal de descanso, é uma invenção do Papa. E não é? Eles estavam certos, lá no século XVI, estavam certos. E eu vou provar aqui que foi a própria Igreja Católica que mudou. E a Igreja Católica admite isso. Chegando a dizer que não está na Bíblia, mas eles mudaram. Eu vou mostrar documentos aqui, viu? Documentos. Século XVI, ainda na Índia, Francisco Xavier, famoso jesuíta, chamado para a Inquisição, que foi preparada em Goa, na Índia, em 1560, para verificar, e ele chegou lá para verificar a maldade judaica, a observância do sábado. Quer dizer, houve uma Inquisição que foi estabelecida em Goa, na Índia, e o que foi observado lá, foi enviado o tal Francisco Xavier, e este homem foi enviado lá para... A Inquisição era para torturar e matar, não tem conversa. Isso aí não é história, a gente não precisa discutir sobre isso. Mas a Inquisição que foi feita em Goa, na Índia, 1560, foi feita para verificar a maldade judaica, a observância do sábado. Pois é. Ainda no século XVI, na Abissínia, não é pela imitação dos judeus, mas em obediência a Cristo e seus apóstolos que observamos este dia, o dia de sábado. Olha aí, isso aí está de um legado abissínio na corte de Lisboa, 1534, citado na História da Igreja da Etiópia, de Guedes, página 87 e 88. Século XVII. Por mais de 17 séculos, a Igreja da Abissínia continuou a santificar o sábado como dia sagrado do quarto mandamento. Ainda no século XVII, cerca de 100 igrejas guardadoras do sábado, a maioria independentes, prosperaram na Inglaterra nos séculos XVII e XVIII. Século XVIII, Nicholas Zinzendorf disse o seguinte, aqui nós temos o texto, né? Antes que Zinzendorf e os morávios de Belém, Pensilvânia, iniciassem a observância do sábado e prosperassem, havia um pequeno grupo de alemães observadores do sábado na Pensilvânia. Ainda no século XVIII, os abissínios e muitos do continente europeu, especialmente na Romênia, Boêmia, Morávia, Holanda e Alemanha, continuaram a guardar o sábado. Onde quer que a Igreja de Roma predominasse, esses sabatistas eram penalizados com o confisco de suas propriedades, multas, encarceramento e execução. Perceba, foi Roma que instituiu o domingo. Foi Roma que se afastou do mandamento. Foi Roma que, com medo de ser perseguido e para não ficar parecido com os judeus, se afastou do quarto mandamento do Senhor. Foi Roma que influenciou várias igrejas a guardarem o domingo. E foi Roma que perseguiu aqueles que continuaram guardando o sábado. Século XIX, na China, os Taiping, quando interrogados sobre a observância do sábado, responderam que, em primeiro lugar, porque a Bíblia o ensina, e em segundo, porque seus ancestrais o guardavam como dia de culto. Meus queridos, eu não vou falar do século XX porque a Igreja Adventista já está aí, guardando o sábado firme e forte. Mas vocês perceberam que ao longo dos séculos, desde o início, desde os apóstolos, Deus sempre teve seus filhos guardando o sábado? A pergunta que fica, quem mudou? Nós já mostramos aqui que a Igreja Católica fez essa alteração, em especial aqueles que viviam ali na região de Roma e Alexandria. Mas agora eu quero mostrar isso de forma documentada e vou aproveitar para dar um recado aos nossos irmãos evangélicos que seguem aí guardando o domingo, como por exemplo os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana, né? Guardam o domingo. Eu vou trazer um recado especial que a própria Igreja Católica dá. Vamos lá. Quem mudou o dia de guarda? Padre Júlio Maria, Ataques Protestantes é o nome do livro, página 81, ele diz assim: nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja que preceituou tal ordem de o sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais o Novo Testamento. Nós já respondemos em vários vídeos aqui sobre esta questão do sábado ser do Antigo Testamento, não ser do Novo. Tem inclusive um vídeo, eu vou deixar no link da descrição, 50 razões porque eu guardo o sábado, tá? Então neste vídeo eu respondo esses questionamentos, mas está aí o Padre Júlio Maria defendendo a observância do domingo e ele diz que nós guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Jesus e por ordem do chefe da igreja. Pronto, tá aí, o Papa mandou, você tem que obedecer.
Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. A igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, ou o 7º dia da semana, para o 1º dia, fez o 3º mandamento que se refere ao domingo seja mantido sagrado como dia do Senhor. Então nós temos aqui mais um documento falando que foi a igreja quem mudou do sábado para o domingo. Note, não foram os apóstolos. Não foi Jesus Cristo. Foi um grupo de Roma. Eu mostrei na história, tá documentado. E todas as referências estão aí, é só você salvar, tá? Monitor Paroquial, 26 de agosto de 1926, diz assim: foi a Igreja Católica, isso aqui não é adventista falando não, tá? Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo. Eu não sei em que momento Cristo deu essa autoridade para a igreja mudar de dia, o dia de guarda, mas ele diz assim, que por autoridade de Cristo transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição do nosso Salvador. De modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, independentemente de sua vontade, à autoridade da igreja. Uau! Então você que é meu amigo protestante evangélico, que acha que o domingo é o dia do Senhor, que guarda o domingo e que diz que nós adventistas guardamos o sábado, somos judaizantes, etc. Vocês, na verdade, estão prestando uma homenagem, independentemente da sua vontade, da vontade de vocês. Vocês estão prestando uma homenagem à Igreja Católica e quem está dizendo isso é a própria Igreja Católica, não sou eu não. Porque aqui ele diz, foi a Igreja Católica que mudou. E os protestantes prestam homenagem à nossa igreja quando guardam o domingo. Aí agora fica a questão, você vai continuar prestando homenagem à Igreja Católica ou vai se unir a nós e observar o mandamento do Senhor? A história está aí. Eu apresentei textos históricos mostrando como foi a mudança do sábado para o domingo. Olha mais, a Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. A Igreja Católica criou o domingo. Não foi Jesus, não foram os apóstolos, não foi a Bíblia. A propósito, não há um texto na Bíblia que autorize a mudança do sábado para o domingo. E quem diz isso não sou eu não, vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui, tá? Vamos acompanhar. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente, então a mudança foi feita por conveniência. E isso me faz lembrar aqueles textos que eu li logo no início, e o pessoal lá de Roma, guardando o domingo, foi por conveniência mesmo. Foi por conveniência mesmo. Para não ser reconhecido como judeu, confundido como judeu, né? Confundido com os judeus da época. Não, vamos guardar o domingo, né? A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Daí a conclusão é inevitável, diz o Espelho Católico, 9 de setembro de 1893. Daqueles que alegam seguir a Bíblia como seu guia, os israelitas e os adventistas do 7º dia têm o peso de exclusivas provas bíblicas do seu lado, mas o protestante não tem uma palavra bíblica em sua defesa para a sua substituição do sábado para o domingo. Você entendeu, meu querido amigo protestante? Aí tem uns que vêm assim, não, nós não guardamos nem sábado nem domingo, qualquer dia é dia, podemos guardar qualquer dia, porque não estamos mais preocupados com o dia. Não vamos nos enganar, não vamos nos enganar. Eu tenho vídeos e tenho textos de vários protestantes defendendo a guarda do domingo. Eu tenho vídeo do pastor Augusto Nicodemos falando que a observância do domingo, que o domingo é o dia do Senhor. Então, evangélicos, a Igreja Católica tem um recado para vocês. A Igreja Católica está dizendo para vocês o seguinte, que nós, adventistas do 7º dia, temos o Sola Escritura. Nós temos realmente o Sola Escritura ao nosso lado. Nós, adventistas do 7º dia e os israelitas, têm o peso de exclusivas provas bíblicas ao seu lado. Então, o Sola Escritura está conosco. Agora, mas o protestante, diz aqui o Espelho Católico, não tem uma palavra bíblica em sua defesa. Porque a Igreja Católica diz assim, nós mudamos. E acabou. Ah, mas nós não concordamos com a Igreja. Não, a Igreja Católica está pouco se importando. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para, quem sabe, alguns irmãos católicos perceberem e dizerem assim, uau, eu não concordo com isso. Quer dizer, historicamente foi assim que aconteceu? Foi, então eu não concordo. Mas, para falar a verdade, muitos católicos que assistirem esse vídeo, e até padres, vão dizer assim, nós não estamos preocupados com isso.
Nós mudamos mesmo e acabou. Eles admitem que mudaram. Tá aqui, olha. Nós mudamos. E se tem um grupo que continua seguindo a Bíblia, o sola, a Escritura, são os adventistas. Agora, os outros protestantes que guardam o domingo, eu não entendo por que eles guardam o domingo, porque eles não têm a Bíblia ao seu lado. Ih, rapaz. Uau! Agora, olha esse outro texto. O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Agora, preste bem atenção, meu querido irmão evangélico, e você que é católico também, e que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, a própria Igreja Católica dizendo: do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último dia, no caso sábado, para o primeiro dia da semana. Isso aí, Catholic Press, Sydney, Austrália, 25 de agosto de 1900. A própria Igreja Católica está dizendo assim: o domingo é uma instituição católica. E nas Escrituras, do início ao fim, não existe uma única passagem que autorize a mudança do sábado para o domingo. É a Igreja Católica que está dizendo. Você vai ficar com o quê? Com a Bíblia. Você que é meu irmão evangélico e diz que é sola Escritura, você vai ficar com sola Escritura ou com a tradição católica? E você que é católico, que acredita que esse livro é a palavra de Deus, você prefere ficar com a palavra de Deus ou com a tradição católica? A própria igreja diz: nós mudamos. Eu, particularmente, prefiro ficar com a palavra de Deus, com a Bíblia. Outro texto. A Bíblia manda santificar o sábado. Gente, isso aqui não é um adventista falando. Isso aqui, o Biblismo, página 106, do Padre de Bois. Padre de Bois, Belém. A Bíblia manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Então, padre, você que fez o vídeo que a gente está analisando aqui no começo. Tem outro padre aqui, o Padre de Bois, falando para você o seguinte: a Bíblia manda santificar o sábado. Você diz assim: você que lê Bíblia. Pois é, o Padre de Bois lê Bíblia. O Padre de Bois lê Bíblia. E ele discorda deste padre do início do vídeo. Porque ele diz assim: a Bíblia manda santificar o sábado e não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Foi a Igreja Católica. Não foi a Bíblia que autorizou. Não foi Jesus que autorizou. Não foram os apóstolos que autorizaram. Ao contrário, como eu mostrei no início do vídeo, Jesus disse que no ano 70 o sábado ainda estava em vigor. Porque ele diz: cuidado que se a vossa fuga acontecer no sábado vai ser ruim, que vocês não vão ter como guardar o sábado na fuga. Como é que guarda o sábado enquanto está fugindo? Então, o inverno a gente entende, né? Tá frio. E o sábado? Não é possível observar o sábado como o mandamento pede, fugindo. O Padre de Bois está dizendo aqui claramente: Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Então, aquela conversa do padre logo no começo do vídeo, que Jesus estava relativizando o sábado, Padre de Bois discorda, viu? O Padre de Bois está dizendo assim: não é verdade não, padre. O Padre de Bois diz para você assim: olha, a Bíblia manda santificar o sábado, Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a Igreja Católica que mudou. Então vocês se resolvam entre vocês padres aí. Padre de Bois se resolve aí com o outro padre, o padre do vídeo. Mas eu prefiro a honestidade do Padre de Bois. Porque a honestidade, gente, ela é muito importante. Você vê que é uma pessoa que realmente conhece a Bíblia. Para ele dizer assim: olha, Jesus e os apóstolos guardaram o sábado, é porque ele leu. Então você vai perceber que este padre aqui, ele não está preocupado necessariamente em ser agradável. Ele está preocupado em dizer a verdade. A verdade que eu digo dos fatos, como as coisas de fato aconteceram. Não que ele é um observador do sábado. O Padre de Bois guarda o domingo. Mas ele é honesto. Diferente do padre do início do vídeo, que falta com honestidade, dizendo que Jesus estava relativizando o sábado e que ele estava inaugurando um novo dia de descanso. Para com isso. Vamos ser honestos aqui. Vamos ser honestos que nem o Padre de Bois. Vou ler de novo aqui o Padre de Bois. Um padre honesto. Um padre honesto. O Padre de Bois diz assim: a Bíblia manda santificar o sábado e não o domingo. Isso aí é um padre honesto. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Padre honesto. Leu a Bíblia. Né? Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Senhor, do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Isso aqui é honestidade. Eu não concordo que tenha mudado, mas ele pelo menos foi honesto. Pois é, meus amigos, diante de tantas evidências, eu apresentei aqui, nossa,
Foram muitos slides, foram muitos documentos, e eu apresentei aqui para vocês de sobra, de sobejo, muita coisa para que vocês pudessem entender que, de fato, o sábado é o dia do Senhor, que, de fato, Jesus e os apóstolos guardavam sábado e que, ao longo da história, Deus sempre teve seus filhos que guardaram sábado. Agora, é fato que havia um grupo em Alexandria e um grupo em Roma que se afastou da observância do sábado. E quando a igreja se tornou oficial no Império Romano, com sede em Roma, naturalmente Roma, que já tinha se afastado do sábado e agora guardava o domingo, passou a dizer assim, olha, guarda o sábado e o domingo, lembra? Eu li os textos, sábado e o domingo. Olha, o domingo como primazia, hein? O domingo é o principal. Depois é obrigatório guardar o domingo. Depois é proibido guardar o sábado. E depois, vamos perseguir quem guarda o sábado? Foi assim. Isso aqui é história. Isso aqui é honestidade. Isso aqui é estudar e apresentar a verdade como ela é. Agora, olhando para a história, eu vejo que os servos de Deus sempre mantiveram a sua fidelidade para o comandamento do Senhor. Eu prefiro não seguir a tradição de um grupo de Roma. Sabe por quê? Porque a maioria dos cristãos, como disse Agostinho, a maioria dos cristãos guardavam sábado no mundo todo. Guardavam sábado. Agora, tinha um grupo em Roma e um grupo em Alexandria que guardava domingo. Né? O bispo de Milão, quando foi lá em Roma, quando morava em Milão, guardava o sábado. Quando foi em Roma, vamos guardar o domingo. Então, eu tenho uma maioria de cristãos guardando o sábado e um grupinho guardando o domingo. Este grupinho menor foi se sobressaindo e aí então a observância do domingo foi estabelecida e obrigatória e depois começaram a perseguir quem guardava o sábado. Mas eu prefiro ficar com esses cristãos honestos do primeiro, do segundo século, que continuaram guardando o sábado e que avançaram, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até o século XIX. Tinha cristãos honestos, sinceros, servos de Deus que guardavam o sábado. Eu fico com estes que preferiram guardar o mandamento do Senhor. Que Deus abençoe você. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.